E aí, gente, boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, que é o nosso Papo com o Diretor. E, como sempre, trazendo convidados muito especiais para falar sobre temas interessantes do momento, da atualidade. E hoje, claro, nós vamos ter esse convidado especial, ó, que já estou vendo que está aqui, que ele é pontualíssimo. Aqui, ó, deixa eu aceitar logo para ele entrar no papo. Vamos ver aqui. Estou esperando, olha, está entrando. Nosso convidado é rápido. Está acostumado com tecnologia, com esse convidado não tem erro. Com outros eu fico aqui, cadê o convidado? Ele não entra, está dando problema. Mas com esse convidado, que é um craque na tecnologia, Sérgio Branco, querido, como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo, André. Poxa, super obrigado aí pelo convite para conversar aqui com você. Te falar que, apesar de eu ser diretor de um instituto de tecnologia, várias vezes a tecnologia me deixa na mão. Então, eu sempre fico meio apreensivo, assim. Que bom que dessa vez foi de primeira, acertei, você acertou, tudo certo, estamos aqui conversando, isso que importa. Mas olha, se um dia você ficar na mão, não é por erro humano, é por erro da tecnologia, com certeza. É claro, claro, sempre a culpa é da tecnologia. Como é que você está, meu amigo? Como é que você está enfrentando esse período de pandemia aí? Olha, André, eu até acho que a sua pergunta tem um pouco a ver com o assunto que vai ser discutido aqui, né? Eu estava falando com alguns amigos meus lá do escritório onde eu trabalho, Aham, num pequeno artigo que eu estou escrevendo, aham. que o que ajuda, eu acho, nessa pandemia, né, a minimizar um pouco os efeitos e as dificuldades é exatamente a cultura, né? Que é exatamente o acesso a filme, a texto, a música, etc., que uma epidemia, uma pandemia como essa, os efeitos de uma pandemia como essa, 30 anos atrás, 50 anos atrás, seriam muito mais difíceis, talvez até mais difíceis de serem enfrentados, né? Porque Verdade. a gente, quando era criança, tinha assim, 6 canais de televisão, os livros que a gente tinha disponíveis eram os livros que já tinha em casa, música era o que já tinha em casa, tinha rádio, não tinha muitas opções. Então, o que está ajudando, né, no enfrentamento a essa situação dramática, difícil para todo mundo, é também a cultura, né, que tem a ver com a nossa discussão hoje aqui, com a nossa conversa. Como é que a gente poderia manter o distanciamento social? Quer dizer, que alguns podem, outros não podem manter, mas Pois é. esses poucos que conseguem manter, como é que manteriam sem a internet, por exemplo? Como é que iam se abastecer, comprar comida? Hoje você tem os serviços, né, de delivery, etc. Aliás, parece que houve uma greve agora, teve uma greve ou ainda está tendo? Eu não sei, do pessoal que faz o delivery, Teve etc. ontem, não sei também se hoje está É, tendo. mas enfim, seria virtualmente impossível, né? Quer dizer, virtualmente é a palavra, né? A gente hoje consegue É, viver uma vida virtual, né? Porque a gente tem acesso à internet, que é, sem dúvida nenhuma, um grande avanço civilizatório, né? Eu sou um grande fã da internet. Eu acho que a gente nunca teve tanto acesso à informação, tanta possibilidade de comunicação e de obter conhecimento quanto hoje. Realmente é um momento de grande evolução na história. Eu ainda sou da época analógica, em que eu, quando eu queria fazer uma pesquisa de jurisprudência, para onde é que eu ia? Para a biblioteca do Tribunal de Justiça. Eu pegava lá os livros, etc., e ia consultar a jurisprudência. Hoje, você de casa, vai lá e coloca no Google, sei lá, em algum site, e encontra o que você quer. é bom, mas eu também fiz muito isso, né? Também sou analógico. Eu quero até mandar um abraço para o Lucas, meu Uhum. amigo Lucas, que mandou uma mensagem aqui dizendo que minha biblioteca é melhor do que a Miriam Leitão, do que a da Miriam Leitão, que ele cobiçou minha Eu biblioteca. também estou de Mostra olho, hein? como. Eu também Mas estou o de olho. quão analógico eu sou, né? Eu adoro livro, não consigo ficar sem livro. Então, mas leio bem em Kindle, gosto de livro digital também. Mas, né, não dá para dispensar livro de papel. Você sabe que eu sou assim apaixonado pelo livro de papel. Se eu puder optar entre um livro de papel e um livro virtual, um e-book, eu prefiro um livro de papel. Agora, recentemente, eu fiz uma compra, comprei um livro pela Amazon e eu tinha a opção de comprar um mais barato, que chegaria imediatamente aqui no meu Kindle para ler, ou um que, como era um livro que eu não tinha muita pressa, eu encomendei mais caro, vou pagar o frete, vai chegar daqui a 10 dias, mas eu preferi, porque o livro de papel, para mim, ele ainda ganha. Eu tenho essa coisa pelo livro de papel, eu gosto de pegar o livro, sentir o cheiro do livro.
E marcar o livro, para mim, é uma coisa bacana também. Eu também adoro, eu também adoro. Para mim também. Vem cá, vamos falar sobre cultura e arte hoje, né? Vamos. Isso. Eu já queria começar com você perguntando uma coisa que eu já sei a sua opinião. Mas você acha que nós estamos vivendo nesse momento atual, e quando eu falo nesse momento, eu falo e também um momento político, principalmente, econômico, a pandemia, tudo isso, mas nós estamos vivendo uma crise na cultura, um problema que está, enfim, de certa forma, colocando a nossa cultura em xeque, eventualmente está afetando as manifestações culturais e artísticas. O que você acha? Está sendo um momento difícil para a cultura e para a arte no Brasil? Vamos ficar no Brasil, depois a gente fala no mundo. Perfeito. Olha, André, essa pergunta comporta muitos níveis, né, de debate. Eu acho que o nível mais evidente é, sem dúvida, um ataque, assim, um desprestígio da cultura, né, um desprestígio institucional da cultura. Nós, hoje, infelizmente, vivemos num país em que o Estado não percebe a importância que a cultura tem e que a educação tem e que a ciência tem. E eu acho que esse é um momento, né, muito peculiar para a gente falar sobre isso, porque a pandemia também está mostrando isso, né? Não só a importância da cultura no dia a dia das nossas vidas e como a cultura tem ajudado a passar melhor por esse momento dramático, mas como também a ciência tem que ser valorizada, como a educação tem que ser valorizada, porque isso dialoga diretamente com outro fenômeno, que é o das fake news, por exemplo, né? Que agora o Congresso está, além, a meu ver, assim, tem uma série de questões discutíveis, mas mostra que o assunto é um assunto extremamente relevante. E quando a gente fala de fake news, a gente também está falando de uma falta de educação formal, de uma educação digital, de uma educação crítica, de um pensamento crítico que as escolas, infelizmente, também não estão cumprindo. Isso também dá uma outra live, a gente falar de escola, de universidade, papel da escola e da universidade. Então, eu acho que no macro, nós temos, em primeiro lugar, um problema de Estado, né? Um problema de governo, melhor dizendo, né? Não de Estado, mas um problema de governo, de um governo que não valoriza cultura, educação, arte e ciência, e a gente está tendo a prova nesse momento de quão importantes essas áreas do conhecimento são para enfrentar dramas sociais e dilemas sociais. O primeiro aspecto eu acho que é esse. O segundo aspecto, que ainda está um pouco relacionado a isso, é uma intolerância diante da cultura, né? Assim, se eu não gosto, logo não é cultura, logo tem que ser proibido, não pode ser acessado. E aí o seu livro, melhor do que nenhum outro livro, eu acho, né, o seu ponto de vista melhor do que qualquer outro ponto de vista, é o de que a gente não pode ter censura, né? E nós vivemos hoje um momento histórico em que eu não pensei que eu fosse viver, em que muitas pessoas clamam pela censura nas artes, né? A arte tem que ser, a meu ver, tem que ser assim. Se você se excedeu, se você extrapolou na sua liberdade de expressão, ou seja, se você abusou do seu direito na liberdade de expressão e cometeu um ato ilícito, você responde por esse ato ilícito. Mas nós não podemos proibir filmes, proibir exibições, sobretudo a priori, né? Isso é censura, a Constituição proíbe a censura. Então, eu acho que esse é um segundo aspecto. E tem um terceiro e último aspecto que não é necessariamente um aspecto ruim. É um aspecto que fala da pluralidade e da diversidade, mas que tem uma consequência muito interessante na nossa vida, que é o seguinte: nós começamos essa nossa conversa aqui muito informal, eu falando, nos anos 80 seria diferente, porque tinha 6 canais de televisão, e qual era o efeito disso na vida das pessoas? Eu me lembro que quando eu era criança, e aí você era também, e teve Rock Santeiro, assim, o último capítulo de Rock Santeiro, né, lá em 85, 86. Sucesso extraordinário. Eu me lembro de ouvir falar no dia seguinte, no rádio, 99% das televisões brasileiras estavam ligadas na Globo, vendo Rock Santeiro. Então a cultura, antes da internet, é uma cultura de massa, é uma cultura de compartilhamento de códigos, porque a novela que eu via era necessariamente a que você via e era necessariamente a que todo mundo via, porque só tinha essa novela para ver. Não tinha outra coisa. E depois da novela passava o filme no Supercine, que todo mundo que estava em casa via, porque a Globo, como sempre, tinha uma audiência muito grande. Então os códigos eram
assim, jornal, né? Eu me lembro de ainda fazendo vestibular, eu assistia o jornal, eu jantava vendo o Jornal Nacional, porque era uma forma de eu me preparar para as atualidades do momento pro, pro vestibular. E hoje em dia o Jornal Nacional na verdade, uma compilação das coisas que você já sabe, que você já viu, né? É um best of do dia, né? O que o editor do Jornal Nacional acha que merece ir para lá. E aí, como nós não temos mais uma cultura massificada, uma cultura cujos códigos são compartilhados por todas as pessoas, nós temos uma cultura muito descentralizada, guetificada, uma cultura de nicho. E aí isso gera também, eu acho isso bom, eu não acho isso em regra ruim, mas isso pode levar a um embate ideológico. Então, aquilo que você gosta, né, a cultura de que você gosta, a cultura que você valoriza, eu não vejo como cultura. Eu vejo como uma, um tipo musical menor, eu vejo como um tipo de literatura menor, porque nós não compartilhamos os mesmos códigos e ficou cada vez mais fácil não compartilhar os mesmos códigos. Então, acho que nós temos essas três grandes questões, né? Um governo que se importa pouco com o conhecimento, uma, uma disputa ideológica que pode levar à censura e essa descentralização dos conceitos, né, de uma unidade cultural que também promove um embate. Mas eu não acho que esse terceiro ponto seja necessariamente ruim, não. Acho que ele tem uma consequência um pouco inevitável, mas com que a gente vai ter que aprender a lidar. Eu acho que a gente pode debater sobre digamos, essa uniformidade cultural, essa cultura de massa, ela é algo benéfico ou não. Talvez a ideia de você ter mais de um canal, vários canais, talvez canais infinitos para encontrar produtos culturais diferentes, seja uma coisa boa, não seja uma coisa ruim, Sim. na medida em que você não uniformiza o gosto, você não cria um gosto pasteurizado, hegemônico e talvez imposto, né, por um determinado canal. Talvez nesse ponto tenha sido um grande avanço, né, que a Sim, é internet nos ótimo. trouxe, né? Eu vejo de um modo Muito. positivo. Agora, me preocupa muito, muito mesmo, meu amigo, embora eu saiba que tem toda uma discussão que a cultura é algo que existe independentemente de um governo, é uma manifestação espontânea, social, etc. Mas é óbvio, me parece óbvio, que a cultura ela pode e deve ser fomentada pelo Estado. Ela não é criada pelo Estado, pelo governo, mas muitas vezes uma determinada manifestação cultural depende de um fomento. Pessoas que produzem manifestações culturais, artísticas, etc., às vezes não têm condições de desenvolver o seu potencial, de mostrar a sua arte, de mostrar a sua manifestação, etc., sem um subsídio, sem uma ajuda, etc. E eu não vejo absolutamente uma política cultural. O que existe é uma não política cultural, um certo abandono, né, do tema. Aliás, me parece que virou requisito para você ser ministro da Educação, secretário de Cultura, etc., você não entender do assunto. Porque se você for É. entendido no assunto, você não é chamado. Não é? E quando Ou você é ser chamado, você contra. não vai. Você não quer ir mais, né, também, né? Ou ser contra, né? Assim, eu sou contra a educação, eu sou contra a cultura, É. ou pelo menos assim, contra a democratização, né? Infelizmente, é um cenário muito dramático mesmo que a gente tem vivido. Como a gente poder conviver com um ministro de educação que cometia erros básicos de português, né? Vamos combinar. Isso é uma coisa. E que, na verdade, só falava mal, só vinha com manifestações politicamente incorretas, preconceituosas, e, enfim. É um pouco a política do não, a política do ódio, a política da desconstrução, quando eu acho que a ideia da cultura é exatamente você construir pontes, você criar acessos, que é o que a gente não tem, não é? Agora, eu queria entrar numa discussão interessante. A gente vai voltar para essa coisa do governo, mas para a gente tornar uma coisa mais leve, eu queria te fazer uma pergunta que vou te deixar numa saia justa, tá? Você acha que, em termos de arte, de cultura, gosto se discute? Olha que isso aí é uma saia justa. Por exemplo, eu posso dizer, olha, pelo amor de Deus, não dá para comparar, sei lá, vamos dizer aí a música do Valdir Soriano poxa, sei lá, com o jazz, né, do Herbie Hancock, ou com uma sonata, enfim, uma música clássica, etc. Não dá para comparar, uma coisa é muito melhor. Você acha que eu posso falar isso? Ou gosto não se discute? Você acha que se discute gosto?
Olha, André, a pergunta é muito boa e muito difícil, mas eu acho E que eu já perigosa, hein? Porque muita pensei. gente vai dizer assim, preconceituoso, né? Não, não, mas olha só, eu acho que não se discute, não. Mas eu acho que a resposta não é só se discute ou não discute. Eu já pensei nisso há muitos anos. Eu sempre gostei muito de Agatha Christie, sabe? Adorava. Eu, como adolescente, né? Eu li assim, mais de 50 livros da Agatha Christie. Eu adorava Agatha Christie. É, e aí eu tinha muito claro para mim que o que ela fazia era uma literatura muito interessante, muito agradável, uma literatura de entretenimento, mas eu nunca achei a Agatha Christie uma injustiçada por não vencer, por exemplo, o Nobel. Ah, como é que a Agatha Christie jamais venceu o Nobel? Que absurdo, né? Então, eu acho que a primeira dimensão que a gente tem que ter é do que é uma obra de arte mais elaborada, e aquela que talvez não seja, assim, qual é o propósito, né? Um outro exemplo, antes de eu chegar no centro do meu ponto, um outro exemplo. Eu via muita gente, eu vi Titanic, né, confessando a idade, já falei de Rock Santeiro, agora vou falar de Titanic. Eu vi Titanic no cinema, né, na estreia de Titanic. E na época, né, é um filme que estreou no Brasil em 98, várias pessoas saíam do cinema e falavam assim, ah, que filme ruim, o roteiro é ruim. Gente, o Titanic não é um filme para ter um roteiro bom. Assim, o propósito do filme não era ser Ingmar Bergman, né? O propósito do filme era divertir. Eu acho que as pessoas se frustram muito com algumas obras artísticas porque elas não conseguem entender da obra o que elas vão esperar. E aí elas esperam a coisa errada. É igual com outro ser humano, né? Eu vou com expectativa demais com aquele ser humano e me frustro porque estou esperando a coisa errada. Então, eu acho que a primeira dimensão que a gente tem que a gente tem que ter quando discute gosto é o que eu espero dessa obra, né? Eu espero me entreter, eu espero aprender alguma coisa, eu espero entrar em contato com um clássico, e aí, de acordo com a minha expectativa, eu vou me satisfazer mais ou me frustrar mais. E aí, o ponto onde eu quero chegar é que o Andrew King tem um livro muito interessante chamado O Culto do Amador. E eu, quando li esse livro, alguns anos atrás, logo que ele lançou, eu fiquei com muita raiva do Andrew King, desse livro dele, porque em algum momento, eu não vou ser literal, porque eu não vou me lembrar das palavras dele, mas ele dava a entender o seguinte: como é que alguém pode pegar Mozart ou Beethoven, ele pega um compositor clássico, né, assim, canônico, renomado, ele fala, como é que alguém pega Mozart ou Beethoven e faz um arranjo e faz uma, um remix com outra coisa e transforma, sei lá, num funk. Ele não falou funk, mas transforma em outra coisa. Isso é um absurdo. Aí eu fiquei pensando assim, absurdo é ele falar isso, porque ninguém pode me obrigar a gostar mais de Beethoven do que do funk feito a partir da obra do Beethoven. O que talvez a gente tenha que ter, a, e aí, né, respondendo finalmente sua pergunta, o que talvez a gente tenha que ter com muita clareza é por que Beethoven é clássico? Né? O que faz de Mozart um clássico? Eu tenho que entender isso, né? O valor dele. Aí eu tenho que entender que obra é essa, que funk é esse, feito a partir de Beethoven ou Mozart. Eu tenho que entender o que é isso. Agora, se eu vou gostar mais de um ou de outro, aí o problema é meu. Desde que eu compreenda o que faz de um clássico. Porque o funk pode ser bom, pode ser um remix de Mozart mal feito. E aí a obra é ruim. E eu tenho que entender que é uma obra ruim. Mas pode ser um remix. Eu já vi um compositor chamado João Brasil pegar obras clássicas e fazer coisas incríveis. Incríveis. Tornando essas obras contemporâneas muito legais. Por que não gostar dessas obras, né? Então eu acho que o gosto não se discute, o que se discute é a sua compreensão da obra. Se você entendeu qual é o propósito da obra, ou não. Se você não entendeu, aí é ruim. Aí eu acho ruim. Eu vi recentemente um vídeo do Rolando Boldrin, não sei se você já ouviu falar. Ele é um apresentador de programa de televisão que já está há muitos anos, enfim, tem um programa em que ele é, toca música caipira, traz convidados, né, que falam sobre coisas de raiz, né, do nosso Brasil, etc. E ele chama muitos músicos
que tocam música que eles chamam caipira, depois virou sertanejo, porque foi mudando a designação, mas é a mesma coisa. O sertanejo era a antiga música caipira. E aí perguntaram para ele assim: o que você acha hoje desse gênero chamado de sertanejo universitário? Aí ele brincou, falando assim: sertanejo universitário? Não sei o que é isso. O que é isso? É uma música sertaneja feita na universidade? Eu não sei bem o que é isso, etc. Aí ele brincando, depois ele falou assim: olha, eu acho o seguinte, na verdade, isso que chamam de sertanejo universitário, hoje tem muito pouco a ver com o que a gente chama música sertaneja, antiga música caipira, e ele citou várias duplas, etc. e tal. Hoje, o que a gente vê que é uma coisa que agrada muito ao público, a gente ter um duo, um dueto, né? Que é uma fórmula muito interessante, que as pessoas gostam, descobriram que isso é uma coisa que dá, que vende, não é? E fazer uma música que é uma música popular, né? Que eles chamam de sertanejo universitário, que são pessoas que vêm, talvez, do centro-oeste do Brasil, de outras regiões do Brasil, e chamaram de sertanejo universitário. Quer dizer, houve uma espécie de apropriação daquilo que era considerado uma música de raiz, clássica, etc. e tal, mas tem muito pouco, se é que tem alguma coisa a ver com o clássico. E a gente verifica que as coisas estão mudando, o gosto está mudando. Você é um saudosista? Você acha que, em termos culturais, o gosto do povo está piorando, não? Ó, só pergunta difícil, hein? Para o pessoal falar assim, elitista, Não. elitista. Não, eu acho, André, eu acho que não está piorando. Eu acho, e aí eu vou até depois, daqui a 10 segundos, mencionar outra coisa. Eu acho que o que está piorando é exatamente essa compreensão do lugar da obra. Pelo seguinte, muita gente, ouço isso o tempo inteiro. Ah, porque antigamente falava-se muito melhor, escrevia-se muito melhor, a música era melhor, o filme era melhor. Eu ouço isso há muitos anos e tenho ficado muito atento a isso. Eu tenho vários livros aqui que mostram que isso absolutamente não era verdade. Assim, eu me lembro de ter lido uma biografia do Dom Pedro I, falando que ele, hoje em dia, ele seria considerado assim, semi-analfabeto, que a correspondência dele com a Marquesa de Santos tinha erros absurdos. Nós tínhamos uma população muito mais analfabeta do que hoje. Então, assim, o acesso a uma educação formal era muito menor. Eu acho que... E aí, enfim, eu tenho vários textos aqui que falam sobre isso, né? Que é uma ilusão que lá... Eu tenho publicações, reproduções de publicações do século XIX ou início do século XX, em que as pessoas falavam: ah, porque antigamente é que era bom, porque agora está tudo perdido. Então existe essa sensação de que antigamente as coisas eram melhores. Eu acho que o que existe hoje é uma perda, talvez, da compreensão do lugar da obra, da tradição. Não para você privilegiar a tradição, e não para você preferir a tradição, e não para você ser saudosista e ficar assim: ah, mas olha como Machado de Assis escrevia melhor do que hoje em dia. Mas para compreender o lugar do Machado de Assis, que, na minha opinião, é de fato o melhor escritor brasileiro de todos os tempos, mas que hoje nós também, eu sei dizer aqui vários escritores brasileiros que eu acho excelentes e que escrevem hoje e que, bom, a gente pode olhar para eles e dizer: ah, bom, não é tão bom quanto Machado de Assis, ou não é tão bom quanto Shakespeare, que escrevia no século XVI e no século XVII. Bom, mas são bons escritores ainda hoje que estão dialogando com a atualidade. Eu acho que a gente sempre tem que dialogar. Eu sou um fã incondicional da cultura contemporânea e acho que o que acontece também muito é que os clássicos sobrevivem porque são muito bons, e eu tenho um outro perfil literário, né, em que nessa semana eu estou discutindo o Cortiço, e eu estou relendo o Cortiço, e como o Cortiço é maravilhoso. Assim, é atual, é maravilhoso, mas os clássicos sobrevivem porque eles continuam dialogando com a contemporaneidade. Ele também continua dialogando com o tempo presente. Tinha muito livro ruim no século XIX. Tinha muito livro ruim no século XX. Muito, muito. A gente olha para os clássicos e tem essa impressão de que, lá atrás era muito bom porque eles sobreviveram, porque eles são bons. Mas haverá os clássicos do século XX, haverá os clássicos do século XXI que vão sobreviver ao tempo também e que vão ser testemunho da qualidade daquela era. Então, eu sou um fã incondicional da arte contemporânea, em todas as suas modalidades. Eu acho que você está certo. E está certo na primeira colocação de que a gente tende a glorificar o passado, aquela coisa do
golden times, né? Na época de ouro, época dourada, da nossa infância. Eu, por exemplo, muitas vezes me vi, e aí logo eu falei para mim mesmo, pô, estou repetindo o que meus pais falavam para mim. Eu dizia assim, nossa, detesto essa música eletrônica hoje em dia, esse bate-estaca, etc e tal. E os meus filhos adoram, né? Eu tenho filhos que estão com 30 anos de idade, ou quase 30 anos de idade, e eles adoram. Eu tenho um filho que está com 20 anos de idade e vai nessas músicas eletrônicas e é alucinado por isso. Eu não consigo Uhum. gostar. E aí fica, será que eu estou velho? Será que isso é uma sina do passar do tempo? A gente vai ficando mais velho e vai começando a não entender os gostos contemporâneos. Mas aí eu percebo que tem tanta coisa atual que eu gosto. É porque é natural, você vai gostar de algumas coisas, não vai gostar de outras. Talvez o seu cérebro fique condicionado a gostar de determinadas coisas que você aprendeu a gostar durante a sua vida e que torna difícil você gostar de outras, que talvez você tenha que nascer, digamos, naquela outra época para começar a entender, a emergir naquele universo para poder gostar daquilo. Eu, por exemplo, não consigo gostar de certos tipos de música, mas eu gosto de muitas coisas que hoje em dia existem que não existiam na época. Então, acho que realmente isso é variável. É um pouco exagero a gente tentar repudiar o presente, né, glorificando o passado. Eu acho que é uma coisa um pouco demais. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Você faz essa distinção entre o que é arte e o que é mero entretenimento? Você acha que existe essa diferença? Porque tem aquele filme, por exemplo, eu já me vi conversando com alguém sobre, olha, eu vi um filme maravilhoso, sensacional, você sai do filme, você fica pensando sobre aquilo, refletindo, fala, André, olha, eu estou numa fase em que eu só quero ver filme de ação, só quero ver comédia, só quero ver um besteirol, quero rir, não estou para filme cabeça. E realmente, às vezes, a gente não está com estado de espírito para ver um Ingmar Bergman, que eu acho Uhum. maravilhoso, né? Ou para ver um Woody Uhum. Allen, que é um filme também mais cerebral, etc. E eu quero ver, sei lá, um desses filmes de perseguição, ou uma comédia romântica, etc. Você acha que existe, por exemplo, na sétima arte, eu peguei o exemplo aqui do cinema, tem cinema que a gente pode dizer que é arte, e tem cinema que é puro entretenimento, sei lá, uma porno chanchada, ou uma comédia totalmente boba, enfim, isso seria arte também? Ou é uma visão também talvez um pouco elitista? Tudo no final das contas é arte, mesmo uma arte que talvez seja menor, não sei. Eu acho que existe esse termo é até recorrente, né? Assim, cinema de arte, né? Filme de arte, que seriam filmes mais intelectualizados, mais cerebrais, que não são mainstream, né? E não são blockbusters. Essa nomenclatura existe como uma, uma chave de compreensão de nicho, né? Assim, esse é um cinema de arte, né? Essa sala de cinema é uma sala de cinema onde passa filme de... E aí você comunica um código para as pessoas. A sua pergunta é de outra espécie, né? Se eu entendo que há aquilo que é se a arte se contrapõe ao entretenimento. Bom, eu acho que não. Eu acho que tudo é arte. E eu acho que eu estou me lembrando de um escritor brasileiro que estava outro dia revoltadíssimo, porque parece que o prêmio Jabuti, talvez eu esteja falando uma coisa, estou falando aqui de memória, pode não ser exatamente isso, mas parece que o prêmio Jabuti instituiu a categoria de literatura de entretenimento e ele estava revoltadíssimo falando que isso é um absurdo, porque não há essa distinção entre arte e entretenimento. E eu tendo a concordar com ele. Eu entendo o que o Prêmio Jabuti quer fazer, se é que o que eu estou falando corresponde à verdade, mas se é isso, eu entendo o que ele quer fazer. Mas eu concordo com o escritor, porque você pode fazer, por exemplo, um exemplo que eu acho muito, muito evidente. Aqueles longa-metragens de desenho animado da Pixar, que são para crianças, né? Que Uhum. as crianças vão ao cinema, crianças pequenas, crianças de 6, 7, 8, né, ou 10 anos vão ao cinema e se divertem. Aquilo é entretenimento, mas aquilo é de uma sofisticação, porque todos aqueles desenhos da Pixar são feitos em camadas de compreensão que eles são compreendidos por crianças pequenas e os adultos também vão compreender, mas vão compreender num outro grau de compreensão, porque tem piadas sofisticadas ali dentro, que as crianças não entendem, e tudo bem se elas não entenderem, né? Mas não é apenas um cinema de entretenimento, no sentido de que você vai lá e se diverte, e é engraçado, e ri. Você pode ter, né, um cinema de entretenimento, que a gente está chamando de entretenimento, assim como uma literatura de entretenimento, pode ter
sacadas absolutamente geniais, pode ter comentários sobre o mundo, né? Precisos e que... Como é que eu vou dizer que isso não é arte? Né? Isso é um filme que se vende como entretenimento, blockbuster, mainstream, para criança. Quer dizer, como é que um filme de arte é para criança? Para criança, mas não é só entreter, aquilo é arte, porque tem uma narrativa, tem história. O Wall-E, que nem é um filme assim, eu acho, tão para criança, mas que pode ser visto para criança, é de uma sofisticação narrativa, de uma beleza. Como é que aquilo não é arte, né? A gente vai ter filmes que Titanic, que tem um roteiro rasteiro, né? Uma história boba, trivial, tem uma sofisticação visual, um esmero com a produção. Como é que eu vou dizer que aquilo não é arte? Então, eu acho que tudo é arte. Eu acho que depende em que lugar a gente vai querer colocar a obra. Quer dizer, em última análise, você está dizendo que o fato de uma determinada manifestação intelectual ela ganhar áreas de popularidade, enfim, ser atrativo, não deve depor contra, né? A arte não é só aquilo que é elaborado, intelectualmente difícil, né? O que muitas pessoas falam, isso é filme de arte, isso aqui não, isso aqui é puro entretenimento. Também é arte, é uma forma de arte, né? Agora, me preocupa só uma coisa, será que a gente pode chamar tudo de arte? Me preocupa, por exemplo, a coisa, indo agora para as artes plásticas, chamada arte conceitual. A arte conceitual, eu vou te confessar, meu amigo, às vezes, para mim, me cheira um pouco embuste. Quando eu entro no museu, eu vejo a tela branca, aquele em bloco, maciço, ou azul, só o azul. Aquelas instalações malucas também, e tem até brincadeiras que a gente fala assim, você chega e entra numa determinada sala, você não sabe se aquela sala não está sendo usada, está em construção, porque tem uma escada com um pano jogado no chão, uma vassoura. Será que isso é uma instalação ou não? Você fica em dúvida, né? Você chega e vai olhar aquilo de perto, e aí o cara... Opa, caiu o meu fone. E o cara chega e fala assim, não, essa sala está fechada, isso não é nada. Você estava ali olhando, né, tentando entender aquilo não é... Qual é o limite da arte? Será a coisa da arte conceitual é muito complicado, né? Desde o Marcel Duchamp, né, com aquela obra dele, Fountain, que era um urinol, né, que ele colocou ali e falou, isso aqui é arte, isso aqui, enfim, tá ali, sei lá, para dizer o quê. Você não acha que é um pouco... se chegou longe demais, um pouquinho no conceito do que é arte, o que não é? Porque, no final das contas, eu posso dizer, olha, eu empilhei esses livros aqui, isso é arte. Isso é uma instalação minha. E aí? Olha, André, eu confesso que uma vez eu entrei no museu e o rodapé de uma sala estava todo descascado. E eu juro que eu fiquei na dúvida se aquilo era uma obra, né? Em qual sentido de obra? Se era uma obra de arte ou se era uma obra nas instalações do museu. Juro, e até hoje eu não sei. Eu fiquei olhando, tiro foto ou não, né? E teve um caso também, não tem muitos anos, num museu de São Francisco, que uns meninos, um adolescente de 16 anos, entrou no dia da inauguração do museu, pegou os óculos dele, colocou os óculos no canto da sala e ficou assim esperando. E as pessoas passavam lá e tiravam foto dos óculos do menino, né? Então, você tem toda a razão. A gente fica aí, né, numa falta de limite. Mas aí tem uma pergunta, né, aqui, que apareceu logo antes de você falar, parecia até que tinha sido combinado. Mas quem é que diz o que é arte, né? Pintores ou autores já tiveram suas obras rejeitadas em uma época e depois foram tidas como geniais. Aí, quem vai dizer o que é arte, eu acho, é o público, é a curadoria. Outro dia, né, um exemplo super, a meu ver, contestável. Não sei se vocês viram. Isso não tem muito tempo, foi no ano passado, eu acho. Pegaram uma banana não só real, como assim, uma banana madura, né? Pegaram uma banana, pegaram uma fita silver tape, colaram a banana na parede, falaram, arte. E venderam a banana. Mas assim, por uma quantia que não era R$3, né? Que é o que custa uma banana. Eu não lembro quanto, mas digamos assim, US$10.000, né? Com dólar a 5,50 tá uma banana bem cara. E alguém achou, o mercado achou, que aquilo vale. Porque se eu fizer isso, é óbvio que ninguém vai pagar mais do que R$3. Mas se a Marina Abramovic fizer isso, vai ter quem pague, né? Então,
o mercado vai dizer se aquilo é arte. Uma vez eu fui numa Bienal de São Paulo e tinha um saco plástico de supermercado amarrado num arame. E eu falei, gente, não dá. Eu que sou uma pessoa muito liberal no conceito de arte, muito inclusivo, acho que um saco plástico amarrado no arame é um pouco demais, assim, né? O que isso pode querer significar? Então a arte fica a critério, né? Depois que o Roland Barthes escreveu A Morte do Autor, né? Em que ele atribui ao olhar do espectador, do leitor. Ele está falando de literatura, né? Mas acaba valendo para tudo. Talvez o pós-modernismo tenha levado isso longe demais. Mas quando ele atribui, né, ao leitor também a tarefa de dar sentido àquilo, quando você amarra um saco plástico de supermercado no arame e expõe, se as pessoas derem sentido àquilo, se um curador der sentido àquilo, se aquilo fizer sentido no mercado, aquilo vai ser arte, quer eu goste, quer não. Então eu acho que para a gente considerar algo como arte, vai depender de um consenso, não unanimidade, mas de um consenso de uma determinada época. A dança lá a Sagração da Primavera, né, em 1913, em Paris, que foi um escândalo, as pessoas saíram do teatro gritando, xingando, uma confusão, a polícia, imagina isso, a polícia teve que ir lá acalmar os ânimos, porque a abertura, né, do balé do Nijinsky com o Stravinsky tocando, deu tanta confusão, porque era um balé contemporâneo, que a polícia foi parar lá. Evidentemente, as pessoas saíram revoltadas do teatro, dizendo que aquilo era um lixo, que aquilo era horrível. E hoje, quando a gente fala em Nijinsky, virou balé clássico pra gente. Stravinsky, música clássica pra gente. Então, vai depender do olhar da história, né? Vai depender do julgamento da história. E eu acho que também uma coisa que contribuiu para toda essa grita, né, para toda essa discussão do subjetivismo da arte, foi o fato de que a arte descolou-se da arte a ideia de um certo resultado estético. Muitas vezes a mensagem passa a ser o mais importante, ou a única coisa importante em relação àquela manifestação artística. Acho que a arte conceitual é um pouco isso. Você usa objetos do cotidiano para passar uma determinada mensagem. Não tem nenhuma sofisticação ali. Às vezes são objetos crus, puros, que são simplesmente colocados numa determinada ordem ou com determinado sentido, etc. Quer dizer, do ponto de vista estético, você não tem uma coisa diferente. Não houve uma transformação, digamos assim, naquilo, mas houve uma intenção. Se buscou realmente passar uma mensagem. E isso trouxe uma certa confusão na mente de muitas pessoas. Você vê que muitos governantes, por exemplo, se batem contra determinadas manifestações que dizem que isso não é arte, isso aí é coisa de subversiva, etc. e tal, porque estão apegados a uma ideia antiga, né, de que a arte estava ligada a um certo sentido estético, em que você transformava alguma coisa, né, com determinado resultado, né, que poderia ser bonito ou não bonito, alguém gostar ou não gostar, mas tinha um determinado resultado estético. Você via, você percebia. E geralmente associado àquela ideia de que alguém fez uma coisa que nem todo mundo consegue fazer. Né? Nem todo mundo sabe pintar um quadro, ainda que seja abstrato, etc. e tal. Mas na medida em que você começou a considerar a arte, você botar lá uma caixa, como você diz, um saco plástico com arame, etc. e tal, peraí, isso é demais, isso é estelionato, etc. e tal. É complicado, né, realmente, para o homem médio, digamos assim, o consumidor médio, entender isso. Mas eu acho que como você falou, quem vai determinar o que é, hoje em dia, pelo menos na modernidade, é uma certa comunidade, né, artística, um certo consenso artístico, o que também é uma coisa um tanto difícil saber quem é que faz esse consenso, quem é que forma isso. É uma coisa um tanto quanto etérea, né, um tanto quanto fluida. Eu estou de acordo com você. Mas eu queria perguntar agora um pouco sobre obras atemporais. Né? Você falou nos clássicos. Né? O que faz um clássico? Né? O que é aquilo? Isso ninguém discute. Isso é um clássico, isso é uma coisa maravilhosa. Porque algumas obras, vamos pegar na literatura, alguns clássicos que estão ali na minha bucket list, que estão na minha pilha para ler, eu ainda não tive coragem de enfrentar. Eu ainda não li, por exemplo, um Ulisses, do Joyce. Todo mundo diz que é muito difícil, etc. Eu falei, não, esse é um livro que eu tenho que estar num momento bom para ler devagarzinho, porque vou vencer essa parada. O que faz um livro um clássico? Você sabe definir o que faz um livro um clássico, não? Ou uma música clássica?
eu tenho uma pista, né, do que torna uma obra clássica. A minha impressão é que o clássico vai ser aquela obra que, independentemente do momento em que ela seja acessada, ela vai conseguir falar para aquele momento. Você vai conseguir pegar aquele livro e, mesmo que ele tenha sido escrito há 100 ou 200 ou 300 anos, né, ou mais, enfim, você, ao ler esse livro, você consegue entender que esse livro está falando também desse momento. Ele consegue, ele resiste a uma leitura meramente temporal. Mesmo que, claro, a narrativa está, né, como por exemplo o Cortiço. Né? O Cortiço, eu estou lendo uma edição comemorativa muito interessante, anotada. Né? O Cortiço está fazendo 130 anos, agora em 2020. É um livro de 1890. Quando você lê o Cortiço, ele está falando para a contemporaneidade. É claro que o vocabulário é outro, é um livro cheio de diálogos, é um livro curiosamente cheio de diálogos, porque, diferentemente do Machado de Assis, que é um autor econômico nos diálogos, esse livro é o único do Aloysio Azevedo que eu li, mas ele é repleto de diálogos, isso também dá um ar um pouco mais contemporâneo. É claro que as palavras que estão ali não são nossas palavras usuais, é um vocabulário do final do século XIX. É claro que estão falando aqui, é um autor naturalista, né? Muito duro, e ele está falando de sexo, ele está falando de natureza humana, ele está falando de inveja, ele está falando de ambição, ele está falando de relações sociais, de ajuda, de empatia. Ele está falando de pessoas. E isso que ele está. Né, esses aspectos que ele está tratando no final do século XIX podem ser lidos à luz da nossa contemporaneidade. Então, eu acho que a primeira pista, né, de um clássico é que ele vai sobreviver ao tempo e ao espaço, né, porque eu acho que Shakespeare é encenado até hoje em todos os países do mundo, não à toa, porque ele continua falando para o homem de agora. Você vê Sófocles, né, com Antígona. Outro dia eu estava falando sobre Antígona no curso do ITS e uma amiga minha fez um comentário que eu fiquei, nossa, é verdade. Antígona é uma peça que tem 2.500 anos, em que se fala sobre o direito de enterrar os mortos. Né? A Antígona tem o irmão dela morreu numa luta contra o governante, o Creonte, que é rei, e aí o Creonte diz, não pode enterrar, não pode enterrar. E ela então está discutindo o direito de enterrar os mortos. E eu estava explicando isso, né, contando a Antígona, essa minha amiga falou, olha o que a gente está passando pela pandemia, as pessoas estão sem o direito de enterrar os mortos. Gente, assim, a peça tem 2.500 anos e nós estamos de novo numa situação, né? É claro que a razão é outra, mas nós estamos de novo no impasse da liturgia, da importância da liturgia, porque Antígona quer enterrar o irmão, não por outra coisa, porque ela acha que o certo, né, existe um direito dela de enterrar o irmão dignamente, corretamente. 2.500 anos depois, nós continuamos diante do drama de enterrar os mortos. Como dizer que não é uma peça clássica se ela está falando para o momento que a gente vive e que vai ser passível, né? Ela no século XIX teria sua leitura particular daquele momento histórico e no século XV teria sua leitura particular daquele momento histórico. Eu acho que essa é a primeira pista para um clássico. É a obra que, independentemente, né, ela não está falando para Atenas de 500 anos antes de Cristo, ela está falando para qualquer lugar, ela está falando para qualquer tempo, ela sobrevive ao tempo e ao espaço. Eu acho que é isso que faz de um clássico um clássico. Concordo inteiramente com você. Eu acho que é a temporalidade, né? Se a gente puder usar uma palavra, né? Que faz um clássico um clássico. E você pegou, para mim, eu ia falar na Antígona, né? Que para mim é uma obra muito cara, porque eu encenei Antígona, né? Como ator. Quem era você? Eu era o Aemon. O filho do Creonte. O filho do Creonte. E foi uma experiência fantástica, e realmente é isso. Você consegue transportar a história de Antígona, enfim, aquilo que subjaz a história, para o tempo atual. Essa coisa do direito natural, o direito de enterrar um morto, né? Enfim, aquilo de você ir contra a lei da terra, né? Em razão da existência de uma lei que é natural, é um princípio que não pode ser desobedecido.
como é que isso está sendo atual hoje na pandemia? Você tem total razão. Algumas obras são atemporais. Eu tive a oportunidade de participar de uma obra coletiva, organizada por um querido amigo, Zé Roberto Castro Neves, que é um entusiasta da literatura em geral. E nessa obra em que nós estávamos pegando os grandes clássicos, cada autor escolheu um grande clássico para comentar, eu escolhi o 1984 de George Orwell. Olha as lições de 1984, do Big Brother, não é? Para os tempos atuais que nós estamos vivendo, perigosíssimos, né? Que é a sociedade da vigilância, infelizmente, né? A sociedade da vigilância, a falta de liberdade de expressão, né? A ameaça de um governo autoritário que quer nos tirar as liberdades fundamentais. Você vê como é que uma obra que é de 1946 ou 48, né? Acho que 48. Pois acho 48. Hoje está mais atual do que nunca, né? E nos serve de lição. Acho que você tem toda a razão. Olha, nós estamos nos aproximando da parte final do nosso papo. E eu queria enveredar para algo, para mim, é muito prazeroso. Eu queria que você começasse a falar, me indicasse assim. Eu estou vendo aí a grande coleção de livros que você tem. Eu queria que você indicasse, primeiro, um ou dois autores ou mais, nacionais e estrangeiros. Você pode falar, se você quiser, acho que seria interessante você falar de um autor, talvez mais antigo, do passado, e um mais contemporâneo, e eu troco essa bola com você também. Aí eu vou trocar assim um pouquinho, quero trocar essas figurinhas para a gente falar para o nosso público aqui. O que você gosta? Me fala 2 ou 3 autores da literatura que você assim recomenda. Todos têm que ler, tem que ter contato com esses autores. Tá bom. Olha, vou começar com os estrangeiros então, tá? Tá. Tem 2 autores e uma autora que eu gostaria de sugerir. Os 2 autores são autores ainda vivos e escrevendo. Um é o Ian McEwan, né, escritor inglês, que escreveu recentemente. É um autor que eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante porque ele é um autor de teses, né? Ele escreve... A Rita dizendo que 1984 é de 49. Obrigada. De 49. Aqui, ó. Peguei, estava aqui pertinho. Opa, a barata. É fascinante, né? É muito interessante. Ele é um autor de teses. Então, os livros têm sempre ele está defendendo uma tese por trás. E ele tem um recente, que ele escreveu antes desse, que é Máquinas Como Eu, em que ele fala sobre inteligência artificial e seres humanos, né? Assim, a convivência é um romance muito interessante. Gente, vamos tomar nota, hein? Estou tomando nota aqui, hein? Máquinas Como Eu acho um... Esse eu não li dele. Eu li, é ótimo. Esse da Barata eu li a Balada de Adam Henry, também é sensacional. É maravilhoso. Discute a questão da testemunha de Jeová, transfusão de sangue, etc. Usava muito esse caso em sala de aula, né? Da transfusão de sangue de testemunha de Jeová. Uhum. É um caso muito conhecido, né? Uhum. E esse livro é fascinante. Ele escreve muito bem. Muito bem. Então, acho que Ian McEwan é um autor assim que vale muito a pena. Sensacional. Um outro autor estrangeiro é o Coetzee. J.M. Coetzee, né? Sul-africano. Aqui, ó. Você está falando, eu estou aqui puxando os livros aqui, ó. Desonra, que é o livro mais conhecido dele. Maravilhoso. Né? Eu tenho vários dele, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu gosto muito de Elizabeth Costello. É um outro autor. Eu gosto muito de autores que defendem teses, assim. E ele é um autor de tese também, né? Todo o livro dele, atrás, ele está defendendo alguma coisa. Ele não está escrevendo um romance só para contar uma história bem contada. Por trás dessa história bem contada tem um propósito. Tem uma ideia, né? Tem uma ideia. Ele está defendendo uma ideia. Então, eu gosto muito de Desonra, gosto muito de Elizabeth Costello. Eu li... Nossa, esse eu não sei se você leu, André, que é A Espera dos Bárbaros. Sensacional, sensacional, sensacional. Somos nós, agora, na pandemia, assim, A Espera dos Bárbaros. É um livro realmente incrível, como que o Coetzee... Ele tem um outro livro... Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar para mostrar. Pois é. Esse livro é maravilhoso. Tem um que eu adoro, que é O Diário de um Ano Ruim. Olha que nome bom para ser lido em 2020, né? Diário de um Ano Ruim. Você fala, eu puxo aqui, ó.
Gente, isso não foi combinado, Não, hein? não Isso não foi. foi combinado. Tá vendo? Ó, Isso não como é foi que nós combinado. combinamos? Combinamos de gosto. Pois é, exatamente. Isso não foi combinado. Então, eu acho que o Coetzee é um autor que, que fala como poucos, assim, Excelente. Ó, do, do mundo contemporâneo. Eu acho que ele é, assim, realmente, que felicidade de dividir um momento histórico com alguém que escreve como Coetzee. Eu é acho bom. ele incrível. A escritora de que eu gosto muito é uma escritora francesa, essa já morreu, foi a primeira escritora a entrar na Academia Francesa de Letras, chamada Marguerite Yourcenar. E ela tem um livro lindo, que é Memórias de Adriano, Adriano. que é o livro mais conhecido dela. E é Ainda um não livro li, muito ainda não interessante. li. Eu tenho aqui, mas ainda não li. Nossa, é maravilhoso, porque ela conta a história do imperador Adriano, mas é um livro em que você aprende história. Eu, na única vez que fui à Grécia, perguntei aos gregos o que eles achavam do Memórias de Adriano, né? Perguntei a um professor de história. Ele falou, obra-prima. Ela retrata aquele momento histórico com absoluta perfeição. Então, é um livro que tem um respaldo, pelo menos, né, até onde eu pude verificar, um respaldo histórico, mas é de uma beleza. É um livro escrito com uma delicadeza. E ela tem um outro livro lindo, que é Contos Orientais. Esse eu Ela não foi uma tenho. grande viajante. E ela era uma narradora de viagens e da história. Ela era uma. Não posso dizer que ela era uma historiadora, mas era uma pessoa muito, muito preocupada com a história. Então, eu acho que se você gosta de romance histórico, Muito. se você gosta de história antiga, eu adoro a Idade Antiga. Ela tem um livro lindo que ela escreveu aos 22 anos, chamado Alexis, que é o primeiro romance dela. E ela diz que o pai dela ficou apaixonado pelo livro. Talvez ela falava isso como assim o maior prêmio da vida dela foi ela ter escrito um livro aos 22 ou 24 anos e encontrar um bilhete do pai em que ele dizia: é a coisa mais translúcida que eu já li na minha vida. E ela admirava muito o pai intelectualmente. Então, é, enfim, eu gosto muito. Acho a Marguerite Yourcenar uma escritora muito, muito interessante. Manda Vamos para os mais brasileiros. um. Vamos. Vamos? Mais um estrangeiro. Um intermediário, Ó, porque ele é só não estrangeiro. pode deixar a gente com gosto na boca, acabar a live e a gente não conseguir ouvir tudo, hein? Não, não. Eu tô de Tá olho aqui no tempo. monitorando. Um que é estrangeiro, mas escreve em português, e aí é imperdível, que é o Saramago, porque é brilhante, para mim, o escritor de tese, Bom, porque todo livro tem uma ideia aí eu fundamental não vou atrás. nem pegar para mostrar, vou só aqui mostrar aqui a, Mostrar a a estante, né? A prateleira, né? prateleira dele. Que eu tenho A uma prateleira do prateleira do Saramago. Saramago, né? Eu sou alucinado pelo Saramago. Nossa, ele é fantástico. Eu também. Sou absolutamente apaixonado. O Ensaio sobre a Cegueira é um dos melhores livros já escritos no mundo É, inteiro. Assim, que bom que ele teve, né, a arte dele reconhecida pelo Nobel. sensacional. Aí E tem Pedro redondou num bom Calmon. filme. O filme é bom, o Ensaio sobre a O filme é Cegueira. O bom. filme é bom. O filme é bom. O filme é muito bom. É. E Sabe um aí que eu tem, gosto tem muito dele? Pedro. Desculpa te interromper, eu gosto muito. Acho que o último que ele publicou em vida foi o Caim, que eu acho muito Adoro. interessante, muito interessante. Adoro. Muito interessante. É, Faz a gente pensar sobre os relatos bíblicos, né? E é absolutamente fascinante. A caverna é fascinante, é uma crítica muito contundente ao consumismo, né? A um capitalismo de consumo. É brilhante. Então, enfim, fizemos a transição entre o estrangeiro e a língua portuguesa. E aí, escritores brasileiros. Eu gosto demais do Bernardo Carvalho, que é um escritor carioca, que ganhou vários prêmios, né? Ele é muito premiado. E ele tem um livro, ele faz uma literatura assim no meio da autoficção com literatura experimental. Ele tem um livro lindo que se chama Nove Noites, que é um livro de que eu gosto muito e que foi o livro mais premiado dele. Então, se vocês tiverem que escolher um livro do Bernardo Carvalho, eu acho que Nove Noites não é muito longo e é muito interessante. Ele faz um romance meio antropológico, assim, em que ele volta para as memórias dele de quando ele era criança. É um livro que eu gosto muito dele. Acho ele um autor muito bom. Eu acho Grande Sertão Veredas um livro inesgotável. Assim, dá para ler
e relê, e lê de novo, e lê mais uma vez, e você não vai acabar nunca de ler, porque é um livro infinito, né? É o nosso Ulisses, né? É o monumento literário do Brasil, né? Nesse sentido do experimentalismo, da inovação, de ser mais enciclopédico. Dom Casmurro é um grande livro, mas não tem o experimento, né, que Grande Sertão tem. Eu gosto muito de Vidas Secas, acho um romance que parece. A primeira vez que eu fui ler, eu falei, deve ser fácil, né? E não é, é duro, é difícil. A cena da morte da baleia é a coisa mais triste da história da literatura brasileira. E gosto, eu não sei se é porque eu tenho relido um pouco, eu gosto da Clarice Lispector, eu acho A Hora da Estrela, porque a Clarice Lispector às vezes é associada a uma literatura mais adolescente, né? Mais juvenil, mas eu acho A Hora da Estrela tão rico, eu acho um livro tão tocante, tão bonito e tão cheio de códigos brasileiros. Eu gosto de uma literatura brasileira que represente o Brasil, sabe? Que não seja um mimetismo de uma literatura importada. Talvez por isso eu tenha pensado em Grande Sertão Veredas e em Vidas Secas e em Clarice Lispector. Você Eu estou sabe, ficando um pouco pelos você sabe que canônicos, mas eu Clarice ela contemporâneo. tem contos muito, muito interessantes. Eu li agora, talvez essa semana, com certeza foi essa semana, Felicidade Clandestina dela, que é tão bonita, é tão, Maravilhoso. né, é simples e por isso que é bom, né? É uma ideia simples, um conto pequeno. Quem quiser começar a ler Clarice, pode começar pelos contos dela, que são maravilhosos, são sensacionais. Eu também acho. A Bela e a Fera, né, o Feliz Aniversário, são todos contos muito bons e muito interessantes. É, vale a pena. Acho que Clarice Lispector vale a pena. Mais alguém que você gostaria de falar? Eu teria vários para falar, eu acho que você teria também milhões para falar. É, Se eu fosse citar um autor contemporâneo, um que me impressionou muito recentemente, quer dizer, já tem alguns anos que eu li, foi o Milton Ratum, que é aquele livro dele sobre os dois irmãos, que é uma coisa que você não consegue parar de ler, quer dizer, é uma coisa que te prende, que também faz você refletir muito. E eu poderia citar um autor que eu amo de paixão, que é Gabriel Garcia Marques, enfim, O Amor nos Tempos do Cólera. Não é à toa que eu li tudo. eu batizei o meu livro, né, Liberdade de Expressão em Tempos de Cólera, porque foi uma homenagem a um dos meus autores preferidos de todos os tempos, né? Eu amo de paixão. Claro que se eu for para a literatura estrangeira, eu vou para Dostoiévski, que Dostoiévski, enfim, é um monumento, é um monstro, né, de criatividade, de profundidade, né? Crime e Castigo, Irmãos Karamazov e outras obras fantásticas, né? Então tem muita coisa, né, meu amigo? E também Posso pode, fala, claro. recomendar mais um? É uma autora brasileira que eu amo, porque ela é uma autora que faz uma literatura de em blocos, assim, de construção, uma literatura esquemática, isso me agrada. Maria Esther Maciel, que tem um livro lindo chamado O Livro dos Nomes, e cada capítulo é uma letra do alfabeto, cada capítulo é o nome de uma pessoa, cada capítulo tem 4 parágrafos, então é um livro muito Já esquemático, está mas anotado. eu acho de uma beleza, assim, é uma literatura muito bonita da Maria Esther Maciel, eu gosto muito dela. Querido, olha, a gente está com um minuto para terminar. Eu queria te agradecer imensamente. Esse é um papo que eu teria com você aqui, horas e horas e horas, se a gente não tivesse a limitação de tempo. Você é um amigo querido. Eu recomendo para quem ainda não leu, que leia o livro do meu querido amigo Sérgio Branco, sobre o direito ao esquecimento, que é uma referência na literatura jurídica nacional sobre o tema, que é um tema ainda muito importante, que ainda tem que ser revisitado. E quero te agradecer, porque, mais que um grande professor, um grande jurista, você é um grande humanista, né? É uma cabeça fantástica e é sempre um prazer conversar com você. Eu acho que a gente podia fazer quase que uma live semanal, porque tem tanta coisa para a gente trocar, né? Mas vamos esperar essa pandemia para a gente trocar muita figurinha, se Deus quiser. Olha, te Eu que agradeço agradeço. imensamente, meu Obrigado, amigo. André. Foi um prazer conversar com Obrigado, foi um vocês. prazer. E fiquem ligados nas próximas lives aqui da Escola da Magistratura. Um beijo para todos, boa noite e olha, se cuidem. Saúde para todos. Tchau, Fique em tchau. casa. Obrigado. Tchau, tchau.